A secretária foi demitida por vazar documentos e o milionário viu o anel em seu dedo, o mesmo que ele deu à sua esposa que desapareceu há 19 anos. O relógio de parede marcava exatamente 9 horas da manhã quando Henrique Sampaio atravessou as portas de vidro da Sampaio Empreendimentos. Como de costume, o burburinho das conversas cessou instantaneamente. Os funcionários endireitaram as posturas. Sorrisos nervosos substituíram expressões descontraídas. E dedos apressados voltaram a dançar sobre teclados. Ninguém ousava parecer improdutivo quando o imperador, como era chamado pelas costas, fazia sua entrada. Henrique ignorou os cumprimentos respeitosos enquanto caminhava em direção ao seu escritório no último andar. A postura rígida, o terno impecavelmente cortado e o olhar que nunca se detinha em ninguém, por mais que alguns segundos transmitiam exatamente o que ele queria. Distância, aos 50 anos, cultivava essa aura de inacessibilidade como quem cultiva uma armadura. "Bom dia, Sr. Sampaio", disse a recepcionista, estendendo-lhe a pasta com os relatórios diários. "O café está na sua mesa, e a reunião com o conselho foi confirmada para as 10. Ele assentiu sem responder. Pegando a pasta com um movimento brusco, no elevador privativo, permitiu-se um breve momento de fragilidade. Fechou os olhos e respirou fundo. 19 anos. 19 anos hoje desde que Miriam havia desaparecido sem deixar rastros. O elevador chegou ao último andar, e a máscara de frieza voltou ao seu rosto instantaneamente. "Os números da expansão no setor sul chegaram", anunciou César, seu irmão mais novo, recostado na porta do escritório de Henrique. "Estamos 12% acima das projeções iniciais, César." Aos 45 anos, era o oposto de Henrique em quase tudo. Onde o mais velho era reservado e austero, o caçula exibia um sorriso fácil e um charme que conquistava investidores e funcionários com a mesma facilidade. Seu terno azul marinho combinava perfeitamente com os sapatos italianos e o relógio suíço. Um gosto por luxos que Henrique considerava frívolo, mas tolerava. "Vou analisar depois da reunião", respondeu Henrique, passando pelo irmão sem olhá-lo nos olhos. Dentro do escritório, a vista panorâmica da cidade do México se estendia por janelas que iam do chão ao teto. Um império de concreto e vidro que ele havia construído praticamente sozinho. Mas hoje, como em todos os aniversários do desaparecimento de Miriam, a vista não lhe trazia nenhum consolo. Henrique depositou a pasta sobre a mesa e abriu a gaveta inferior direita, protegida por uma fechadura digital. De dentro, retirou uma pequena caixa de veludo azul escuro. Seus dedos tremeram levemente ao abri-la. O anel continuava exatamente como da última vez que o vira. Uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante solitário. Virando-o contra a luz, podia ler a inscrição interna: "Para além do infinito. H.M." Era o par do anel que havia dado a Miriam no dia do casamento. O único pertence dela que ficara para trás. Algum problema com os números. A voz de César o sobressaltou. Henrique fechou a caixa bruscamente. "Não sabia que você ainda guardava isso", comentou César notando o movimento. "Já faz quase 20 anos. Henrique, você precisa seguir em frente. Quando eu quiser sua opinião sobre minha vida pessoal, eu peço", cortou Henrique, guardando a caixa. "O que você quer?" César ergueu as mãos em sinal de rendição. "Só vim avisar que recebemos uma denúncia anônima. Parece que alguém está vazando informações sobre a licitação do complexo comercial da Zona Leste." O rosto de Henrique endureceu ainda mais. "Quem? Não sabemos ainda. Mas a tia está rastreando os acessos aos documentos. Teremos o nome até o final do dia. Quero essa pessoa fora daqui imediatamente", sentenciou Henrique. "E providencie um processo criminal." César assentiu, mas antes de sair, hesitou na porta. "Você ao menos vai à pequena celebração que o RA organizou para os 5 anos da Juliana Bastos? Ela tem feito um excelente trabalho como sua secretária executiva. Seria bom para o moral da equipe." Henrique sequer ergueu os olhos dos documentos que já analisava. "Tenho coisas mais importantes para fazer do que comer bolo com funcionários." "César, mande flores ou um bônus, o que você preferir." Do outro lado do edifício, no pequeno cubículo que servia como estação de trabalho para a secretária executiva, Juliana Bastos organizava cuidadosamente a agenda do dia. Aos 20 anos, era a mais jovem secretária executiva na história da empresa.
Uma posição que havia conquistado com muito esforço depois de começar como estagiária aos 18. Parabéns pelos 5 anos, Ju, exclamou Denise, deixando um pequeno cupcake sobre sua mesa. É impressionante você ter aguentado tanto tempo trabalhando diretamente para o Imperador de Gelo. Juliana sorriu, ajeitando instintivamente o anel dourado que sempre usava no dedo anular direito. Era seu amuleto da sorte. A única lembrança que tinha de sua infância antes dos orfanatos. Ele não é tão ruim quando você aprende a lidar com ele, defendeu Juliana, embora soubesse que não era bem verdade. Henrique Sampaio raramente notava sua existência, exceto quando precisava cobrar prazos ou exigir relatórios. Juliana observou seu reflexo no monitor do computador e ajeitou o cabelo castanho escuro que mantinha preso em um coque discreto. Seus olhos, de um verde intenso, eram sua característica mais marcante. E sem que ela soubesse, idênticos aos de Miriam Sampaio, a manhã passou rapidamente entre telefonemas, e-mails e a organização de documentos para a reunião do conselho. Quando Juliana finalmente teve um momento para respirar, viu César Sampaio se aproximando de sua mesa com seu característico sorriso charmoso. 5 anos merecem mais que um cupcake, não acha? Disse ele, entregando-lhe um pequeno envelope. Um vale-presente para aquela loja que você sempre menciona. Senhor Sampaio, não precisava. Começou Juliana, genuinamente surpresa. César, por favor, deixe o Sr. Sampaio para meu irmão. Ele piscou. Você é um talento raro, Juliana. Esta empresa precisa de mais pessoas como você. Algo no jeito que César a olhava sempre. Deixava Juliana desconfortável, mas ela manteve o sorriso profissional. Afinal, ele era praticamente seu chefe também. Obrigada, César. Enquanto isso, na sala de reuniões principal, Henrique analisava friamente os números apresentados por sua equipe financeira. O projeto da Zona Leste representaria o maior empreendimento da Sampaio em uma década. Um complexo misto de escritórios de luxo, lojas e apartamentos que transformaria completamente aquela região da cidade. Alguém tem vazado informações confidenciais, anunciou ele, interrompendo a apresentação. Nosso concorrente, Grupo Mendonça, já sabe detalhes que apenas pessoas deste prédio conhecem. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Henrique continuou. Quando eu descobrir quem é o traidor, não haverá segunda chance. Naquele momento, seu celular vibrou. Uma mensagem de César. Ti identificou a origem do vazamento. Venha ao meu escritório assim que puder. Horas depois, Juliana estava organizando os últimos documentos quando recebeu uma ligação da sala de reuniões do conselho. Seu coração gelou ao ouvir a voz de Henrique Sampaio. Senhorita, Bastos, compareça imediatamente à sala do conselho. Traga seu crachá. Ela nunca havia sido chamada assim antes. Com as mãos trêmulas, Juliana pegou sua pasta e caminhou pelo corredor que parecia estranhamente mais longo que o normal. Algo estava errado. Muito errado. O anel em seu dedo de repente parecia pesar 1 tonelada. Ao abrir a porta da sala de reuniões, Juliana se deparou com os olhares severos de todo o conselho diretor. No centro, como um juiz prestes a proferir uma sentença, estava Henrique Sampaio, com os olhos mais frios que ela jamais havia visto. E ao lado dele, César sorria quase imperceptivelmente. A sala do conselho estava imersa em um silêncio opressor. Juliana sentiu o peso de todos os olhares enquanto caminhava até o centro, onde uma cadeira solitária havia sido colocada. Como se para um interrogatório, Henrique Sampaio permanecia em pé, as mãos apoiadas na mesa de madeira escura, o semblante impenetrável como uma muralha de concreto. Senhorita, Bastos, sabe por que foi chamada aqui? A voz dele cortou o ar como uma navalha. Juliana engoliu em seco, ajeitando nervosamente a pasta entre os dedos. Não, senhor. César deslizou uma pasta sobre a mesa em direção ao irmão. Henrique a abriu e virou para que Juliana pudesse ver seu conteúdo. Capturas de tela de e-mails, documentos confidenciais e o que parecia ser um registro de transferências bancárias. Estas são cópias de documentos confidenciais enviados do seu computador para um servidor externo, declarou Henrique. Documentos relacionados à licitação da Zona Leste, aos quais apenas pessoas de extrema confiança têm acesso. O sangue de Juliana congelou nas veias. Seu rosto empalideceu enquanto tentava compreender o que estava vendo. Isso é impossível. Eu nunca faria algo assim, protestou.
Sua voz falhando. Os registros não mentem, senhorita Bastos. Interveio César, com uma expressão de pesar tão bem ensaiada que quase parecia genuína. O departamento de Ti rastreou os envios até o seu terminal, documentos que só poderiam ter sido acessados com sua senha. A sala começou a girar. Juliana apertou os dedos contra a borda da mesa para se firmar, sentindo o metal frio do anel tocar a superfície de madeira. Eu não fiz isso, repetiu. Agora com mais firmeza, encarando diretamente Henrique. Alguém deve ter usado meu computador ou hackeado minha conta. Eu jamais trairia a empresa dessa forma. Uma das diretoras, Marina Rocha, pigarreou levemente. As transferências bancárias, Henrique. Mostre a ela as transferências, com um movimento lento e deliberado. Henrique virou outra página da pasta. Ali estavam registros de depósitos feitos em uma conta bancária que Juliana nunca havia visto antes. 50 mil pesos, depositados 3 dias após cada envio de documentos. Explicou Henrique, sua voz fria como o vento de inverno. A conta está em seu nome. Aberta há 6 meses em uma agência na fronteira com o Texas. Isso é uma fraude. Juliana sentiu lágrimas de indignação queimar em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Eu nunca abri essa conta. Não sei do que estão falando. Por favor, Sr. Sampaio. Trabalho aqui há 5 anos. O senhor me conhece. Um riso seco e sem humor escapou dos lábios de Henrique. Conheço, questionou ele cruzando os braços. O que sei é que uma jovem de 20 anos, vinda de orfanatos, conseguiu em tempo recorde uma posição privilegiada nesta empresa. Posição que lhe deu acesso a informações valiosas que poderiam render muito dinheiro para alguém disposto a vendê-las. Cada palavra era como uma bofetada. Juliana sentiu o chão desabar sob seus pés. Não apenas estava sendo acusada de algo que não fez, mas sua origem, algo que sempre tentara superar com trabalho duro, estava sendo usada contra ela. Meu passado não me torna uma criminosa, respondeu ela, a voz trêmula de emoção contida. Tudo o que conquistei aqui foi com trabalho honesto. Eu não precisaria roubar ou trair para ter dinheiro. Nunca toquei nesses documentos para enviar a ninguém. César aproximou-se, colocando uma mão em seu ombro que parecia solidária, mas que fez Juliana enrijecer instintivamente. Infelizmente. As evidências são conclusivas, Juliana. Entendemos que talvez você tenha sido pressionada, ou talvez tenha cometido um erro de julgamento. Eu não cometi erro nenhum, interrompeu ela, afastando-se do toque dele. Isso é uma armação. Tem que ser. Henrique bateu a palma da mão contra a mesa, fazendo todos na sala se sobressaltarem. Chega, ordenou ele. Esta empresa foi construída sobre pilares de confiança e lealdade. Quem quebra esses princípios não tem lugar aqui. Ele caminhou ao redor da mesa, aproximando-se de Juliana com passos medidos. Seus olhos, de um azul glacial, fixaram-se nos dela como se pudessem enxergar através de sua alma. Senhorita Bastos está oficialmente desligada da Sampaio Empreendimentos. Com efeito imediato, seu acesso ao sistema será bloqueado e seus pertences pessoais serão enviados ao seu endereço registrado. O departamento jurídico entrará em contato para discutir as implicações legais de suas ações. A sala inteira pareceu desfocada por um instante. Juliana sentiu como se estivesse assistindo a uma cena de um filme, algo que acontecia com outra pessoa, 5 anos de dedicação, noites sem dormir, fins de semana sacrificados, tudo jogado fora por causa de uma mentira. O senhor está cometendo um erro, disse ela, surpreendendo a si mesma com a calma em sua voz. E quando descobrir isso, espero que tenha a decência de me pedir desculpas. Um murmúrio percorreu a sala. Ninguém falava assim com Henrique Sampaio. Seu crachá, senhorita Bastos. Ele estendeu a mão, ignorando completamente suas palavras com dedos trêmulos. Juliana retirou o crachá do pescoço, enquanto o entregava. O anel em seu dedo brilhou sob as luzes da sala. Foi apenas um instante. Um reflexo dourado que normalmente passaria despercebido, mas não para Henrique Sampaio. Seus olhos captaram o brilho e se fixaram no anel. Um anel dourado com design único. Uma peça que ele conhecia tão bem quanto seu próprio rosto no espelho. Um anel que havia mandado fazer há 20 anos, com uma inscrição especial em seu interior. O tempo pareceu congelar. A mão de Henrique ficou suspensa no ar, o crachá já em seus dedos.
mas seu olhar não conseguia se desgrudar daquele pequeno círculo dourado. Era impossível, totalmente impossível. Seu anel, murmurou ele, tão baixo que apenas Juliana ouviu. Ela olhou para a própria mão, confusa. O que tem ele? Henrique recuperou a compostura com um esforço visível, endireitando a postura e afastando-se um passo. Nada, pode se retirar. César observou a cena com curiosidade. Notando a súbita mudança no comportamento do irmão, Juliana, porém, estava demasiado abalada para perceber qualquer coisa além de sua própria humilhação. Ela recolheu sua bolsa e caminhou em direção à porta, sentindo o peso de 12 pares de olhos em suas costas. Antes de sair, virou-se uma última vez. Vou provar minha inocência, afirmou com uma dignidade que não sabia que possuía. E quando o fizer, espero que todos aqui se lembrem deste dia. A porta fechou-se atrás dela com um clique suave, mas que soou como uma sentença final. Na sala, os diretores começaram a se dispersar, murmurando entre si. César aproximou-se do irmão, que permanecia estranhamente imóvel, o olhar fixo na porta por onde Juliana havia saído. Henrique, está tudo bem? Indagou, estudando cuidadosamente a expressão do mais velho. Aquele anel, Henrique começou a dizer, mas então parou, como se tivesse falado demais. O que tem o anel dela? Henrique recompôs-se, alisando a gravata com um gesto automático. Nada, apenas. Parecia familiar. Ele guardou as pastas com movimentos bruscos. Quero que investigue mais a fundo essa conexão com o grupo Mendonça. Tenho certeza que há mais gente envolvida. Claro. Deixa comigo, concordou César, observando o irmão sair apressadamente da sala, sozinho. Permitiu-se um sorriso satisfeito. A primeira fase de seu plano havia funcionado perfeitamente. A garota estava fora, como planejado. Mas a reação de Henrique ao anel, isso era inesperado e potencialmente complicador. Enquanto isso, Henrique trancou-se em seu escritório, as mãos tremendo como não tremiam há anos. Abriu novamente a gaveta protegida e retirou a caixa de veludo. O anel solitário dentro dela era idêntico ao que vira no dedo de Juliana Bastos. Não uma cópia, não um modelo semelhante, mas exatamente o mesmo. O anel que havia desaparecido junto com Miriam há 19 anos. A chuva caía impiedosamente sobre a cidade do México quando Juliana chegou ao seu pequeno apartamento no bairro de Coyoacán. Encharcada e devastada, ela deixou a bolsa cair no chão e desabou no sofá gasto que havia comprado em uma loja de usados. As lágrimas que havia contido durante toda a humilhação na empresa finalmente encontraram caminho livre pelo seu rosto. 5 anos. 5 anos de dedicação absoluta jogados no lixo por causa de uma mentira descarada. Quem teria armado aquilo contra ela? E por quê? Com as mãos trêmulas, Juliana tirou o anel dourado do dedo. Um ritual que raramente fazia, mesmo para dormir. Ergueu-o contra a luz amarelada da sala, observando o brilho suave do metal. Era seu bem mais precioso. A única conexão com um passado que não conseguia lembrar. Para além do infinito. HM, murmurou, lendo a inscrição no interior do anel. Dona Conceição, a senhora que cuidara dela até os 5 anos, sempre dizia que o anel era uma herança de sua mãe, que um dia, talvez, aquelas iniciais a ajudariam a encontrar sua verdadeira família. Família. Uma palavra que sempre soava como uma promessa distante demais para acreditar. Enquanto isso, no luxuoso condomínio onde vivia, Henrique Sampaio não conseguia dormir. O relógio digital marcava 3,27 da manhã, quando ele finalmente desistiu. Levantou-se e caminhou até seu escritório em casa. A imagem do anel no dedo de Juliana. Bastos não saía de sua mente. Abrindo o laptop, ele acessou o sistema interno da empresa. Como CEO, tinha privilégios para acessar qualquer arquivo. Inclusive os dados pessoais dos funcionários, ou ex-funcionários. No caso de Juliana, o arquivo dela era surpreendentemente escasso para alguém que havia trabalhado 5 anos na empresa. Nascida em... Henrique franziu o senho. A data de nascimento de Juliana era exatamente 9 meses após o desaparecimento de Miriam. Poderia ser coincidência, mas seu instinto dizia que não, sem histórico familiar conhecido, criada por Conceição Oliveira até os 5 anos de idade, quando a idosa faleceu,
Depois disso, uma sucessão de orfanatos e casas de acolhimento até completar 18 anos. Um detalhe chamou sua atenção. O endereço de nascimento era em Veracruz, uma cidade costeira onde ele e Miriam haviam passado a lua de mel. Outra coincidência. Henrique recostou-se na cadeira, sentindo o coração disparar. Era loucura o que estava pensando, completa insanidade. Mas e se? E se Miriam estivesse grávida quando desapareceu? E se Juliana fosse sua filha? A ideia era tão absurda quanto perturbadora. Mas o anel, a data de nascimento, Veracruz. Haveria apenas uma maneira de ter certeza. Na manhã seguinte, Juliana encarava a tela do computador com frustração. Já havia enviado 15 currículos desde o amanhecer, mas sabia que suas chances eram mínimas. Ser demitida por suposta espionagem industrial da maior incorporadora do país era praticamente uma sentença de morte profissional. Quem arriscaria contratá-la? O toque do interfone interrompeu seus pensamentos. Na portaria, um entregador aguardava com uma caixa pequena, sem remetente, apenas seu nome completo no destinatário. Dentro da caixa havia apenas um envelope com um cartão de memória e uma nota escrita à mão. Assista sozinha. Pode ser do seu interesse. Intrigada e um pouco apreensiva, Juliana inseriu o cartão no notebook. O arquivo de vídeo mostrava as câmeras de segurança da Sampaio Empreendimentos. Ela reconheceu seu próprio computador. Mas quem estava sentado diante dele não era ela. Era Eduardo, um técnico de TI que ocasionalmente fazia manutenção nos equipamentos. O vídeo mostrava claramente Eduardo acessando sua conta, copiando documentos e enviando e-mails. A data coincidia exatamente com os supostos vazamentos pelos quais havia sido acusada. Meu Deus, murmurou Juliana, sentindo uma mistura de alívio e indignação. Tinha agora a prova de sua inocência. Mas quem havia enviado aquele vídeo? E por que não se identificou? Sem tempo para perguntas, Juliana se arrumou rapidamente. Precisava mostrar aquela prova a Henrique Sampaio imediatamente. Enquanto isso, em um laboratório discreto nos arredores da cidade, Henrique aguardava impaciente pelos resultados. Havia sido relativamente fácil obter uma amostra de DNA de Juliana. Uma xícara de café deixada em sua mesa no dia anterior à demissão foi suficiente. Quanto ao seu próprio DNA, uma simples amostra de saliva. Bastou o médico. Um velho amigo que havia concordado em realizar o teste com absoluta discrição, entrou na sala com um envelope. Tenho os resultados, Henrique, disse ele, com uma expressão que já dizia tudo. Henrique pegou o envelope com as mãos levemente trêmulas. Qual a margem de erro desse tipo de teste? Praticamente nula nesse caso, respondeu o médico. A correspondência é indiscutível. Henrique abriu o envelope e leu o documento com os resultados. A confirmação estava ali, em termos científicos irrefutáveis. Juliana Bastos era, sem sombra de dúvida, sua filha biológica. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Henrique deixou-se cair na cadeira, atordoado com a revelação. Uma filha. Ele tinha uma filha que jamais soube que existia. Uma filha que ele havia acabado de demitir e humilhar publicamente. Você está bem? Perguntou o médico, preocupado com a palidez repentina do amigo. Ela tem os olhos da mãe, murmurou Henrique, quase para si mesmo. Como não percebi antes de volta a Sampaio Empreendimentos, César analisava relatórios em seu escritório, quando seu celular particular tocou. Era Eduardo, o técnico de TI que havia ajudado a incriminar Juliana. Temos um problema, disse a voz tensa do outro lado da linha. Alguém acessou as gravações das câmeras de segurança do dia em que usei o computador dela. César sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem? Não sei. Foi um acesso remoto, usando credenciais de alto nível. Poderia ser qualquer diretor, ou até mesmo seu irmão. Meu irmão está ocupado demais ultimamente para se preocupar com essas coisas, respondeu César, tentando convencer a si mesmo. De qualquer forma, apague qualquer rastro desse acesso e reforce a segurança dos arquivos. E Eduardo, isso nunca aconteceu, entendeu? Desligando o telefone, César caminhou até a janela, pensativo. Algo havia mudado em Henrique desde o dia da demissão de Juliana. O irmão estava distante, absorto em pensamentos. E havia cancelado 2 reuniões importantes sem explicação. O plano inicial era simples: afastar a secretária competente demais
que começava a ganhar a confiança de Henrique e, no processo, demonstrar uma falha de segurança que justificaria mudanças na estrutura da empresa. Mudanças que dariam a César mais poder. Mas agora, havia uma variável inesperada. Aquele olhar de Henrique ao ver o anel de Juliana ainda o intrigava. Na recepção do imponente edifício da Sampaio, Juliana enfrentava a recusa categórica dos seguranças em deixá-la subir. "Sinto muito, senhorita, mas temos ordens expressas de não permitir sua entrada", explicou o chefe da segurança, com um genuíno constrangimento. "Se quiser deixar algum recado, posso encaminhar ao departamento apropriado. Preciso falar com o senhor Sampaio pessoalmente", insistiu Juliana, apertando a bolsa onde guardava o cartão de memória com a prova de sua inocência. "É urgente. O senhor Sampaio não está no prédio hoje", respondeu o segurança. E mesmo se estivesse, não poderia recebê-la sem agendamento. Frustrada, Juliana deixou o prédio, na calçada oposta, observou a movimentação, perguntando-se qual seria seu próximo passo. Foi quando notou um carro escuro estacionando e Henrique Sampaio descendo apressadamente, entrando por uma porta lateral do edifício. O segurança havia mentido. Por quê? Dentro do carro, protegido pelos vidros escuros, Henrique observou a silhueta de Juliana do outro lado da rua. Sua filha. As palavras ainda soavam estranhas em sua mente. O resultado do exame de DNA estava guardado no bolso interno de seu paletó, como um segredo precioso e aterrorizante. Como contar a ela? Como explicar que era pai de uma jovem que acabara de demitir e acusar injustamente? E, mais importante, como descobrir o que havia acontecido com Miriam? Se Juliana nasceu após o desaparecimento, significava que Miriam estava viva, ao menos naquela época, naquele momento. 3 vidas separadas pelo tempo. Segredos e mentiras estavam prestes a colidir, e no centro dessa tempestade brilhava silenciosamente um anel dourado com uma inscrição: "Para além do infinito, HM". 3 dias se passaram desde que Juliana tentara, sem sucesso, encontrar-se com Henrique na Sampaio Empreendimentos. 3 dias de currículos enviados, e nenhuma resposta. 3 dias olhando para o cartão de memória com a prova de sua inocência, sem saber como usá-la efetivamente. Naquela manhã cinzenta de quinta-feira, seu celular tocou. Um número desconhecido. "Alô?" Atendeu, hesitante. "Senhorita Bastos." A voz feminina soava profissional e distante. "Aqui é Carolina Mendes. Do Departamento de Recursos Humanos da construtora Horizonte, recebemos seu currículo e gostaríamos de convidá-la para uma entrevista hoje à tarde, às 3. Seria possível?" Juliana quase deixou o celular cair. A construtora Horizonte era uma empresa de médio porte, respeitável no mercado, embora muito menor que a Sampaio. Sim, claro. Estarei lá pontualmente", respondeu, tentando controlar a excitação na voz. Após desligar, Juliana correu para o guarda-roupa, escolhendo cuidadosamente o que vestir. Era sua primeira chance real desde a demissão, e não podia desperdiçá-la. Enquanto isso, no escritório particular de Henrique Sampaio, longe dos olhos curiosos da Sampaio Empreendimentos, um homem de meia-idade com aparência discreta folheava um relatório detalhado. "Como pode ver, Sr. Sampaio, a acusação contra a senhorita Bastos foi claramente forjada", explicou o investigador particular. O técnico Eduardo Torres acessou o computador dela usando credenciais de administrador e plantou as evidências. "Temos as gravações das câmeras de segurança que confirmam isso", Henrique assentiu, o rosto impassível escondendo a tempestade de emoções que o consumia por dentro. E quanto à origem dela, conseguiu descobrir mais alguma coisa. O investigador mudou de pasta. "Confirmamos que ela nasceu em Veracruz. Como consta em seus documentos, a parteira que realizou o parto já faleceu, mas conseguimos localizar uma enfermeira aposentada que se lembrava do caso. Segundo ela, uma mulher usando documentos em nome de Helena Fuentes deu à luz uma menina em fevereiro, 9 meses após o desaparecimento de sua esposa." "Helena Fuentes", murmurou Henrique. Era o nome da personagem favorita de Miriam, em um romance que ela adorava. A enfermeira descreveu a mulher como tendo cabelos castanhos e olhos verdes intensos, compatível com as fotos que me mostrou de sua esposa. Ela ficou apenas 3 dias no hospital e depois desapareceu.
deixando a recém-nascida aos cuidados de uma senhora chamada Conceição Oliveira, que havia sido contratada como babá. Henrique fechou os olhos por um momento. Então Miriam estava viva quando Juliana nasceu. Viva e, por alguma razão que ele não conseguia compreender, escondida. Quero que continue investigando. Encontre qualquer rastro dessa Helena Fuentes após o nascimento da criança. E quero saber mais sobre essa Conceição Oliveira. Já estamos nessa pista, senhor. Conceição faleceu quando Juliana tinha 5 anos, mas localizamos uma ex-vizinha que ainda mora no mesmo bairro. Estamos tentando marcar uma conversa com ela. Depois que o investigador saiu, Henrique permaneceu imóvel por longos minutos, absorvendo todas as informações. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas o quadro que formavam era ainda mais confuso do que ele imaginara. Por que Miriam teria desaparecido, dado à luz em segredo e depois abandonado a própria filha? O que poderia tê-la forçado a uma decisão tão drástica? Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do telefone. Era Carolina, da construtora Horizonte, confirmando que Juliana havia aceitado o convite para a entrevista. Ótimo, respondeu ele. Lembre-se, ninguém deve saber do meu envolvimento nisso. Para todos os efeitos, ela está sendo contratada pelos méritos dela, o que de fato é verdade. A construtora Horizonte, embora parecesse independente, era na verdade uma subsidiária menor do Grupo Sampaio, adquirida anos antes e mantida como uma operação separada. Pouquíssimas pessoas sabiam dessa conexão, e César certamente não era uma delas. Às 3h em ponto, Juliana chegou ao edifício modesto onde funcionava a construtora Horizonte. Vestia um terno azul marinho simples, porém elegante, e levava consigo uma pasta com seus certificados e cartas de recomendação de antigos professores. Nada da Sampaio. Obviamente, aquela ponte havia sido queimada. Senhorita Bastos, por favor, me acompanhe, disse Carolina, guiando-a por um corredor até uma sala de reuniões. O diretor de operações gostaria de entrevistá-la pessoalmente. Juliana entrou na sala e quase tropeçou de surpresa. Sentado à mesa estava um homem de aproximadamente 60 anos. Cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos de armação fina. Rodrigo Álvares. Apresentou-se ele estendendo a mão. Sente-se, por favor. A entrevista fluiu surpreendentemente bem. Rodrigo parecia genuinamente interessado em sua experiência, fazendo perguntas perspicazes sobre sua formação e habilidades. Não houve uma única menção a Sampaio Empreendimentos ou às circunstâncias de sua saída de lá. Vou ser direto, senhorita Bastos, disse Rodrigo, após 40 minutos de conversa. Estamos impressionados com seu currículo e com suas respostas. Gostaríamos de oferecê-la a posição de assistente executiva da diretoria. Começando na próxima segunda-feira, o salário seria este. Ele deslizou um papel sobre a mesa. Juliana olhou para o número e conteve a respiração. Era quase o mesmo que ganhava na Sampaio. Eu não sei o que dizer, balbuciou. Diga sim, sorriu Rodrigo. Precisamos de alguém com sua experiência e discrição. Estamos expandindo para novas áreas e enfrentando alguns desafios competitivos. Algo naquela frase fez Juliana hesitar por um instante. Desafios competitivos? Seria possível que estivessem contratando-a para obter informações sobre a Sampaio? Seria essa a verdadeira razão para uma oferta tão generosa? Posso perguntar exatamente que tipo de projetos vocês estão desenvolvendo atualmente? Indagou, escolhendo as palavras com cuidado. Rodrigo sorriu, parecendo aprovar a pergunta. Principalmente projetos residenciais de médio padrão em bairros emergentes. Nada que concorra diretamente com as grandes incorporadoras de luxo, explicou ele. Como se lesse seus pensamentos. Nossa filosofia é encontrar nosso próprio caminho, não copiar o dos outros. O alívio no rosto de Juliana deve ter sido visível, pois Rodrigo acrescentou. Não se preocupe, senhorita Bastos. Conheço sua reputação profissional e confio em sua integridade. O que aconteceu na Sampaio não influencia nossa decisão de contratá-la. Na mesma tarde, após Juliana aceitar a oferta, Rodrigo Álvares entrou em seu carro e dirigiu até um restaurante discreto no centro da cidade. Henrique Sampaio já o aguardava em uma mesa reservada nos fundos. Ela aceitou, informou Rodrigo, sentando-se. Começa na segunda. Henrique assentiu, servindo vinho para ambos. Como ela parece?
Abalada, mas resiliente, fez perguntas inteligentes, especialmente quando mencionei desafios competitivos. Acho que ela temia estar sendo contratada para espionar a Sampaio. Um sorriso triste passou pelos lábios de Henrique. Ela é esperta, sempre foi. Rodrigo estudou o amigo de longa data com curiosidade. Henrique, conheço você há 30 anos. Nunca o vi tão interessado em um ex-funcionário antes. O que está acontecendo realmente? Henrique hesitou, girando a taça de vinho entre os dedos. Ela é minha filha, Rodrigo. O choque no rosto do amigo seria cômico em outras circunstâncias. Sua? O quê? Como? Com quem? Com Miriam, respondeu Henrique simplesmente. Juliana nasceu 9 meses após o desaparecimento dela. Tenho o teste de DNA para provar. Rodrigo deixou-se afundar na cadeira, atordoado. Meu Deus! Então Miriam estava viva, pelo menos até dar à luz, e usando outro nome. Os 2 homens ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da revelação. O que vai fazer agora? Perguntou finalmente Rodrigo. Vou me aproximar dela aos poucos, através da horizonte. Preciso ganhar sua confiança antes de contar a verdade, e preciso descobrir o que aconteceu com Miriam. Por que ela fugiu? Por que abandonou nossa filha? Enquanto isso, em seu pequeno apartamento, Juliana celebrava sua nova oportunidade com uma taça de vinho barato. A vida parecia finalmente dar uma trégua. Com um novo emprego, poderia pagar as contas. E talvez, eventualmente, limpar seu nome. O cartão de memória com a prova de sua inocência ainda estava sobre a mesa. Amanhã, decidiu, tentaria novamente entrar em contato com Henrique Sampaio. Não para pedir o emprego de volta. Esse capítulo estava encerrado. Mas para restaurar sua dignidade, girando distraidamente o anel no dedo, Juliana não poderia imaginar que o homem que a havia humilhado publicamente era o mesmo que agora movia céus e terra para se reaproximar dela. Nem que as iniciais gravadas no interior daquele anel, H&M, significavam Henrique e Miriam, seus pais biológicos, o destino, com sua ironia implacável, estava apenas começando a entrelaçar novamente os fios que haviam sido brutalmente separados 19 anos antes. A pequena cafeteria na esquina do Boulevard Miguel Alemán, em Veracruz, estava quase vazia àquela hora da tarde. Uma mulher de aproximadamente 45 anos observava o movimento da rua através da janela, mexendo distraidamente o café que já havia esfriado. Seus cabelos castanhos, agora com alguns fios prateados, estavam presos em um coque simples, e óculos escuros ocultavam seus olhos verdes, mesmo dentro do estabelecimento. Para os frequentadores do local, ela era apenas Helena Cardoso, a discreta proprietária da pequena livraria a 2 quarteirões dali. Poucos sabiam que há 20 anos ela atendia pelo nome de Helena Fuentes, e absolutamente ninguém na cidade, nem mesmo seu atual companheiro, sabia que antes disso, seu nome era Miriam Sampaio. 20 anos vivendo nas sombras, olhando constantemente por cima do ombro, mudando de cidade a cada suspeita. Era exaustivo, mas necessário. Ou pelo menos, assim acreditava, o jornal sobre a mesa exibia a manchete que havia perturbado sua relativa paz. Sampaio Empreendimentos anuncia a expansão histórica. César Sampaio assume controle de novos projetos. A foto mostrava César, sorrindo arrogantemente ao lado de Henrique, que mantinha a habitual expressão séria. Henrique, mesmo após tanto tempo, seu coração ainda acelerava ao ver aquele rosto. O homem que amara profundamente. O pai de sua filha. Juliana completaria 20 anos em breve. Teria seguido o caminho que Conceição prometera orientá-la. Estaria bem, feliz. Estas perguntas a atormentavam diariamente, por anos. Miriam havia mantido contato discreto com Conceição, recebendo notícias e fotos ocasionais de Juliana. Quando a velha senhora faleceu, esse frágil vínculo se rompeu. Depois disso, restaram apenas buscas cautelosas na internet, sempre usando computadores públicos, sempre apagando seus rastros, até 3 meses atrás, quando um descuido quase custou tudo. Ela havia pesquisado o nome de Juliana em seu próprio laptop e, horas depois, recebeu um e-mail anônimo. Sei quem você é, Miriam. Ainda está fugindo. Aterrorizada. Mudou-se novamente.
desta vez para Veracruz, retornando ironicamente à cidade onde dera à luz sua filha. O celular vibrou sobre a mesa. Uma notificação de um aplicativo de notícias que ela usava para monitorar discretamente qualquer menção à família Sampaio. Escândalo de espionagem industrial abala Sampaio Empreendimentos. Secretária é demitida. Curiosa, Miriam clicou na notícia. O sangue congelou em suas veias quando viu o nome, Juliana Bastos. E pior, uma foto pequena mostrava a jovem deixando o edifício da empresa, cabisbaixa, mesmo na imagem de baixa qualidade. Miriam reconheceu os próprios olhos naquele rosto. E algo mais. Um brilho dourado no dedo da jovem. O anel. Juliana usava o anel que ela havia deixado com Conceição. Não, 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 murmurou Miriam, sentindo o pânico crescer. Sua filha estava trabalhando para Henrique. Como isso acontecera? Teria sido uma coincidência cruel ou César teria descoberto a existência dela. Enquanto isso, na Sampaio Empreendimentos, César observava através da janela de seu escritório a cidade que um dia planejava controlar. As coisas estavam se encaminhando perfeitamente. A expansão da empresa seguia conforme planejado. E Henrique, distraído com algo que ainda não conseguira identificar completamente, delegava cada vez mais responsabilidades a ele. O único contratempo havia sido aquele vazamento de vídeo das câmeras de segurança. Felizmente, Juliana parecia não ter conseguido fazer bom uso dele, já que não houve repercussão na mídia ou ações legais. Ainda assim, a origem desse vazamento o intrigava e preocupava. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ordenou. Ana Cristina, sua assistente pessoal e amante ocasional, entrou carregando uma pasta. Achei algo interessante nas atividades recentes de seu irmão, disse ela sem preâmbulos. Ele contratou um investigador particular há uma semana. E veja isso. Estendeu um papel com registros telefônicos. 3 ligações para a construtora Horizonte nos últimos 2 dias. César pegou o documento, franzindo o senho. Horizonte. Aquela construtora medíocre no setor sul. O que ele poderia querer com eles? Tem mais. Adivinha quem começou a trabalhar lá esta semana? Ana Cristina sorriu, saboreando a informação. Juliana Bastos. Os olhos de César se estreitaram. Havia conexão demais para ser coincidência. Continue monitorando. Quero saber qualquer movimento incomum de Henrique, especialmente se envolver essa garota. Ana Cristina assentiu e saiu, deixando César imerso em pensamentos inquietantes. Primeiro, o estranho comportamento de Henrique ao ver o anel de Juliana. Agora, essa conexão com a Horizonte. Algo estava acontecendo. Algo que poderia ameaçar seus planos cuidadosamente elaborados. Na manhã seguinte, Juliana começou oficialmente seu trabalho na construtora Horizonte. Surpreendeu-se com o ambiente acolhedor e a facilidade com que foi integrada à equipe. Rodrigo Álvares, especialmente, mostrava-se um chefe atencioso, sempre disponível para esclarecer dúvidas e explicar os processos da empresa. Como está se adaptando? Perguntou ele, parando ao lado de sua mesa no final do primeiro dia. Muito bem, sorriu Juliana. Todos têm sido muito gentis. Ótimo. Amanhã gostaria que você me acompanhasse a uma reunião fora do escritório. Um cliente importante que prefere discrição. Ele está considerando um investimento significativo em nosso projeto habitacional na Zona Norte? Claro, sem problemas, respondeu ela, já anotando em sua agenda. Devo preparar alguma apresentação específica. Não será necessário, ele já conhece os detalhes técnicos, está mais interessado em entender nossa filosofia de trabalho. Rodrigo fez uma pausa como se escolhesse cuidadosamente as palavras. É um homem reservado, mas muito perspicaz. Tenho certeza que vocês se entenderão bem. No dia seguinte, um motorista levou Juliana e Rodrigo a um restaurante exclusivo nos arredores da cidade. O local, construído em uma antiga fazenda colonial, oferecia salas privativas para reuniões discretas, longe de olhares curiosos. Nosso cliente já chegou, informou o maître, conduzindo-os por um jardim interno até uma sala isolada. Quando a porta se abriu, Juliana sentiu o chão desaparecer sob seus pés, sentado à mesa, com uma expressão ilegível. Estava Henrique Sampaio. Senhor Sampaio? Exclamou ela. Paralisada no lugar,
Enquanto seu cérebro tentava processar o que estava acontecendo, Henrique levantou-se, seu olhar encontrando o dela por um breve momento antes de se dirigir a Rodrigo. "Obrigado por virem", disse ele com uma formalidade que não combinava com a situação. Juliana olhou para Rodrigo, sentindo-se traída. "O que significa isso?" perguntou, a voz trêmula de indignação. "É algum tipo de armadilha." "Não é nada disso, senhorita Bastos", apressou-se Rodrigo. "Por favor, deixe-nos explicar." "Explicar o quê? Que vocês mentiram para mim. Que este emprego era apenas uma farsa para... Para quê exatamente?" Ela deu um passo para trás, preparando-se para sair. "Tenho provas da sua inocência", disse Henrique, fazendo-a congelar no lugar. "Sei que você não vazou aqueles documentos. Foi Eduardo Torres, o técnico de TI, agindo sob ordens de alguém que ainda estou tentando identificar." Juliana piscou, confusa. "Você sabe? Então por que não fez nada? Por que me demitiu daquela forma humilhante? Porque só descobri depois", respondeu ele, indicando as cadeiras. "Por favor, sente-se. Há muito que precisamos conversar." Relutante, Juliana sentou-se, mantendo os olhos fixos em Henrique. "A construtora Horizonte pertence a Sampaio", explicou Rodrigo. "É uma subsidiária independente que adquirimos há alguns anos. Então este emprego foi você quem arranjou?" perguntou ela a Henrique, sentindo uma mistura de raiva e confusão. "Sim, mas não se engane. Você foi contratada por seus méritos. Seu histórico na Sampaio fala por si." "Por quê?" A pergunta pairou no ar, carregada de desconfiança. "Por que se dar ao trabalho, remorso?" Henrique hesitou, seus olhos desviando brevemente para o anel no dedo dela. "Onde conseguiu esse anel, senhorita?" "Bastos." A pergunta pegou Juliana de surpresa. "O que isso tem a ver com qualquer coisa?" "Por favor, é importante." Juliana tocou o anel instintivamente, um gesto protetor que não passou despercebido por Henrique. "Foi um presente de Dona Conceição, a senhora que cuidou de mim quando eu era pequena. Ela disse que era uma herança da minha mãe, que um dia poderia me ajudar a encontrá-la." Ela deu de ombros, tentando parecer indiferente. Obviamente, isso nunca aconteceu. Henrique trocou um olhar significativo com Rodrigo, que discretamente levantou-se. "Vou verificar se nossa refeição está a caminho", disse ele, deixando a sala sozinhos. O silêncio entre Juliana e Henrique tornou-se quase palpável. Ela o observava com desconfiança, enquanto ele parecia buscar palavras para algo difícil de expressar. "Senhorita Bastos, Juliana", começou ele finalmente. "Há quanto tempo sabe que é adotada?" "Desde sempre. Dona Conceição nunca escondeu isso." Seus olhos se estreitaram. "Mas ainda não entendo por que isso importa para você." Henrique inspirou profundamente, como quem se prepara para mergulhar em águas desconhecidas. "Porque esse anel pertencia à minha esposa, Miriam. Ela desapareceu há quase 20 anos, deixando apenas o par desse anel para trás." O mundo pareceu parar por um instante. Juliana olhou para o anel, depois para Henrique, a compreensão lentamente tomando forma em seu rosto. "Está sugerindo que..." Ela não conseguiu completar a frase. A magnitude da implicação era grande demais. "Fiz um teste de DNA", disse Henrique, sua voz surpreendentemente suave. "Juliana, eu sou seu pai. Isso é absurdo." As palavras saíram como um sussurro dos lábios de Juliana, que se levantou bruscamente, derrubando a cadeira atrás de si. "Entendo seu choque", disse Henrique, mantendo a voz calma. "Também tive dificuldade em acreditar no início." "Dificuldade?" Juliana riu sem humor. "Você está me dizendo que é meu pai, o mesmo homem que me humilhou publicamente, que destruiu minha reputação profissional, e espera que eu simplesmente... O quê? Corra para seus braços." Henrique não se moveu, absorvendo o impacto de cada palavra. "Não estou pedindo nada disso. Só quero que conheça a verdade." "A verdade?" Juliana sentiu lágrimas de raiva queimarem seus olhos. "Que verdade? Que você abandonou minha mãe. Que nunca se importou em me procurar em 20 anos. Eu não sabia que você existia", respondeu Henrique, a dor evidente em sua voz. "Miriam desapareceu sem deixar rastros. Contratei detetives. Ofereci recompensas. Mas nunca encontrei nada. Até ver esse anel no seu dedo."
Juliana olhou para o anel dourado, sentindo como se ele queimasse sua pele agora, toda a sua vida. Aquela joia havia sido um símbolo de esperança, uma conexão com um passado desconhecido. Agora, parecia um grilhão, acorrentando-a a uma realidade que não estava preparada para enfrentar. Prove, desafiou ela, cruzando os braços. Mostre-me esse teste de DNA. Sem hesitar, Henrique retirou um envelope do paletó e o entregou a ela. Juliana abriu-o com dedos trêmulos, lendo o documento oficial do laboratório. Os termos científicos e porcentagens dançavam diante de seus olhos, mas a conclusão era inequívoca. Compatibilidade de 99,9998%. Paternidade confirmada. Como conseguiu meu DNA? Perguntou ela, a voz falhando. Uma xícara de café que você usou. Ele teve a decência de parecer constrangido. Não foi ético, admito. Mas precisava ter certeza antes de falar com você. Juliana deixou-se cair novamente na cadeira, sentindo-se subitamente exausta. Por que se importa agora? O que quer de mim? Nada, respondeu Henrique, com uma sinceridade que a surpreendeu. Só queria conhecê-la e talvez ajudar a descobrir o que aconteceu com Miriam, sua mãe. A palavra mãe ecoou na mente de Juliana como um sino distante. Uma mulher sem rosto que a havia deixado com Dona Conceição e desaparecido. Agora, essa mulher tinha um nome. Miriam. Fale-me sobre ela, pediu Juliana, quase contra sua vontade. Um breve sorriso passou pelos lábios de Henrique. O primeiro que ela já vira naquele rosto sempre severo. Miriam era extraordinária, inteligente, determinada, com um senso de justiça inabalável. Seus olhos se perderam em memórias. Quando nos conhecemos, eu era apenas um arquiteto ambicioso e ela uma estudante de direito. Ela tinha seus princípios. Não se impressionava com dinheiro ou status. Me fez uma pessoa melhor. Juliana observou aquele homem diferente que emergia diante dela. Não o temido empresário, mas um homem marcado pela perda, falando da mulher que amara, o que aconteceu, por que ela desapareceu. O semblante de Henrique escureceu. Nunca soube. Um dia ela simplesmente não voltou para casa. O carro foi encontrado no aeroporto, mas não havia registro dela em nenhum voo. A polícia suspeitou que eu pudesse estar envolvido, como sempre acontece com o marido. Mas não havia nada. Absolutamente nada. Nesse momento, Rodrigo retornou discretamente, trazendo uma pasta. Desculpem a interrupção, mas achei que isso poderia ajudar. Ele colocou a pasta na mesa. São todas as reportagens da época, os relatórios dos investigadores. Tudo que Henrique reuniu sobre o desaparecimento, Juliana abriu a pasta lentamente. A primeira página era uma foto de jornal mostrando Henrique mais jovem, o rosto devastado, ao lado da manchete. Esposa de empresário desaparece misteriosamente. Ao lado, uma foto de Miriam sorria para a câmera. Os mesmos olhos verdes que Juliana via no espelho todos os dias. Oh, meu Deus, murmurou ela, tocando a foto com as pontas dos dedos. Somos realmente parecidas. Sim, concordou Henrique suavemente. Percebi isso nos primeiros dias que você começou a trabalhar na Sampaio, mas nunca fiz a conexão. Como poderia, enquanto folheava os documentos, uma dúvida crescente tomava conta de Juliana. Se ela simplesmente desapareceu, como vim parar com Dona Conceição, alguém deve ter me levado até ela. É isso que estamos tentando descobrir, explicou Henrique. Sabemos que Miriam, usando o nome Helena Fuentes, deu à luz em Veracruz. Conceição foi contratada como babá. Mas depois de 3 dias, Miriam desapareceu, deixando você aos cuidados dela. Juliana fechou os olhos, tentando processar tudo. Era informação demais, revelações demais. Preciso de um tempo, disse finalmente. Isso é, avassalador. Compreendo, assentiu Henrique. Tome o tempo que precisar. Seu emprego na Horizonte é real. Independentemente do que decidir sobre, nós, a palavra nós, pairou no ar, carregada de possibilidades e incertezas. Naquela mesma noite, a quilômetros dali, Miriam caminhava nervosamente pelo pequeno apartamento que alugara em Veracruz. A notícia sobre Juliana trabalhando na Sampaio a deixara em estado de alerta máximo. Precisava saber mais, entender o que estava acontecendo.
Após anos evitando qualquer contato que pudesse rastreá-la de volta a Henrique, ela havia finalmente cedido. Usando um telefone pré-pago recém-adquirido, ligou para a única pessoa que ainda mantinha algum tipo de conexão com seu passado, Mercedes. Perguntou quando uma voz feminina a atendeu. Um breve silêncio do outro lado da linha. Então, meu Deus, Miriam, é você. Mercedes Oliveira era a sobrinha de Conceição e a única pessoa que sabia que Helena Fuentes era na verdade Miriam Sampaio. Após a morte da tia, Mercedes havia prometido manter segredo, mas também havia perdido contato com Miriam. Sim, sou eu. Desculpe ligar assim, depois de tantos anos, mas preciso saber sobre Juliana. Juliana. A surpresa na voz de Mercedes era evidente. Ela está bem. Pelo que sei, formou-se com honras, conseguiu um bom emprego. Houve uma pausa. Na empresa do seu marido. Na verdade, ex-marido, corrigiu Miriam automaticamente. Como isso aconteceu? Não sei detalhes. Perdemos contato quando ela saiu do último orfanato. Mas vi uma notícia recente. Mercedes hesitou. Ela foi demitida. Acusada de espionagem industrial ou algo assim. Miriam sentiu o sangue gelar nas veias. Quando foi isso? Há algumas semanas, procurei o nome dela para ver como estava e encontrei a notícia, Miriam. Por que está perguntando isso agora? Por que nunca voltou para buscá-la? A pergunta atingiu Miriam como um golpe físico. Você sabe por quê? Era perigoso demais. Ainda é, depois de 20 anos. Miriam não respondeu imediatamente. Era uma pergunta que ela mesma se fazia constantemente. Não sei, mas temo que sim. Após desligar, Miriam sentou-se na beira da cama, sentindo o peso de 2 décadas de decisões dolorosas. Juliana trabalhando para Henrique, sendo demitida, era muita coincidência. E se César tivesse descoberto, se estivesse usando Juliana para chegar até ela, uma coisa era certa. Não podia mais permanecer apenas observando à distância. Precisava encontrar Juliana, adverti-la sobre o perigo que jamais havia desaparecido realmente. De volta à cidade do México, Juliana chegava ao seu apartamento, a mente ainda turbilhonando com as revelações do dia. Henrique Sampaio, o temido imperador de gelo, era seu pai biológico, e sua mãe, Miriam, havia desaparecido em circunstâncias misteriosas, após deixá-la com uma babá. Ao entrar, notou imediatamente que algo estava errado. A porta não estava trancada, e uma leve brisa vinha da janela da sala, que ela tinha certeza de ter fechado antes de sair. Tem alguém aí, chamou, alcançando instintivamente o spray de pimenta em sua bolsa. Nenhuma resposta. Cautelosamente, Juliana acendeu as luzes e inspecionou o pequeno apartamento. Nada parecia ter sido roubado. Mas seu laptop estava em posição diferente, e os papéis sobre a mesa pareciam ter sido manuseados. Foi então que notou o envelope sobre sua cama, sem remetente. Apenas seu nome escrito à mão em uma caligrafia elegante que não reconhecia. Com o coração acelerado, Juliana abriu o envelope. Dentro havia uma única folha de papel e uma foto antiga. A foto mostrava uma mulher jovem segurando um bebê recém-nascido. A mulher era claramente Miriam Sampaio, sua mãe, e o bebê, presumivelmente, era ela mesma. Na folha de papel, uma mensagem breve. Estamos em perigo. Não confie no irmão dele. Encontre-me amanhã, 10 horas, na livraria Páginas, Centro Histórico. Venha sozinha, M. Juliana sentou-se lentamente na beira da cama, a foto tremendo em suas mãos. Após 20 anos de ausência, sua mãe havia finalmente aparecido, e com um aviso alarmante, o irmão dele, César Sampaio, a peça que faltava no quebra-cabeça começava a tomar forma. E a imagem que se formava era muito mais sombria do que Juliana poderia ter imaginado. A manhã na cidade do México amanheceu envolta em uma neblina fina, incomum para aquela época do ano. Juliana mal havia dormido, revirando em sua mente as revelações do dia anterior, e a misteriosa mensagem deixada em seu apartamento. Henrique Sampaio era seu pai, sua mãe, Miriam, estava viva, e aparentemente, César Sampaio representava algum tipo de ameaça. Às 9h45, Juliana já caminhava pelo centro histórico,
coração pulsando acelerado, olhando repetidamente por cima do ombro para certificar-se de que não estava sendo seguida. A livraria Páginas era um estabelecimento pequeno e charmoso, especializado em livros raros e usados. O tipo de lugar onde alguém poderia facilmente passar despercebido. Ao entrar, o aroma de papel antigo e café recém-preparado envolveu-a como um abraço. Apenas 2 clientes folheavam livros nas estantes afastadas, e uma senhora idosa lia tranquilamente em um canto, atrás do balcão. Uma mulher de meia idade organizava alguns volumes. "Posso ajudar?" perguntou a atendente, sorrindo gentilmente. "Eu estou apenas olhando", respondeu Juliana, incerta sobre como proceder. A mulher a estudou por um momento, então assentiu discretamente. "Temos alguns títulos interessantes na seção de biografias, ao fundo, talvez queira dar uma olhada por lá." Juliana agradeceu e dirigiu-se para onde a atendente havia indicado. A seção de biografias ficava em um canto parcialmente isolado do resto da loja por estantes altas. Sentada em uma pequena poltrona de couro gasto, uma mulher de cabelos castanhos presos em um coque simples folheava um livro, óculos escuros cobrindo parte de seu rosto. Quando Juliana se aproximou, a mulher levantou o olhar. Por um momento, nenhuma das duas falou. Então, lentamente, ela retirou os óculos. Olhos verdes idênticos aos de Juliana a encararam, brilhantes de lágrimas contidas. "Juliana", disse ela, sua voz quase um sussurro. "Você é tão parecida com você", completou Juliana, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Raiva, confusão, anseio, medo, tudo misturado em um turbilhão que ameaçava sufocá-la. A mulher, Miriam, fez um gesto para que Juliana se sentasse na cadeira ao lado. Após um momento de hesitação, ela obedeceu. "Não tenho muito tempo", disse Miriam, olhando nervosamente para a entrada da livraria. "Há muita coisa que preciso te contar, e é difícil saber por onde começar. Que tal pelo começo?", sugeriu Juliana, com uma frieza que não sabia que possuía. "Por que você desapareceu? Por que me abandonou?" Dor evidente cruzou o rosto de Miriam. "Nunca quis abandoná-la. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas na época, acreditei que era a única maneira de mantê-la segura." "Segura de quê?" Miriam olhou ao redor mais uma vez. Então baixou a voz. "De César, o irmão de Henrique. No escritório principal da Sampaio Empreendimentos, César justamente finalizava uma reunião com seus aliados mais próximos no conselho diretor. O clima era de comemoração contida. "Os documentos já foram preparados, senhor", informou Ana Cristina, entregando-lhe uma pasta. "Assim que o senhor Henrique assinar, o controle operacional de todos os novos empreendimentos ficará oficialmente sob sua direção." César sorriu, folheando os papéis com satisfação. "Excelente. Henrique está tão distraído ultimamente que mal lerá o que está assinando. E quando perceber, será tarde demais. Fernando Mendes, diretor financeiro e aliado de longa data de César, pigarreou desconfortavelmente. "César, estamos falando de transferir o controle de projetos que representam mais de 60% do faturamento futuro da empresa." "Tem certeza que Henrique não vai notar?" César riu, recostando-se em sua cadeira de couro italiano. "Fernando, meu amigo, você subestima o poder da distração emocional. Meu irmão está obcecado com algo, ou alguém, e isso é exatamente o que precisávamos." "A ex-secretária?" perguntou Ana Cristina, arqueando uma sobrancelha perfeitamente delineada. Aparentemente, César tomou um gole de seu uísque. "Ainda não entendi completamente a fixação dele por ela, mas estou investigando. O mais importante é que, enquanto ele persegue seus fantasmas pessoais, nós avançamos com nosso plano." O plano era audacioso, mas meticulosamente arquitetado ao longo de anos. Primeiro, ganhar o controle operacional dos novos empreendimentos. Depois, usando documentos cuidadosamente manipulados, transferir gradualmente a propriedade legal desses ativos para empresas de fachada controladas por César. Quando Henrique finalmente percebesse, enfrentaria não apenas a perda financeira, mas também a humilhação pública e possíveis acusações criminais pelas irregularidades que César plantaria. "E se ele descobrir antes?" insistiu Fernando, sempre o mais cauteloso do grupo. O sorriso de César desapareceu.
substituído por uma expressão que poucos haviam visto. E os que viram temiam profundamente. Então, caro Fernando, teremos que recorrer ao plano B, mesmo que isso signifique que a Sampaio Empreendimentos precise lamentar a perda repentina de seu fundador. Na livraria Páginas, Miriam relatava sua história em voz baixa e urgente. Descobri que estava grávida algumas semanas antes de desaparecer. Henrique estava viajando, e eu estava em casa revisando alguns documentos legais para um caso pro bono que estava acompanhando. Foi quando encontrei acidentalmente papéis no escritório de Henrique. Documentos que César havia preparado. Que documentos? Perguntou Juliana, inclinando-se para a frente. Um contrato que transferiria o controle da empresa para César, caso Henrique morresse sem herdeiros, com a assinatura de Henrique, embora tenho certeza que ele não sabia o que estava assinando. Miriam fez uma pausa, seus olhos escurecendo com a memória. Quando César me encontrou mexendo nesses papéis, algo mudou nele. Vi um lado dele que nunca havia visto antes. Ele ameaçou você. Não diretamente no início. Disse que eu havia entendido errado, que os documentos eram apenas uma garantia para a empresa. Mas eu era advogada. Sabia exatamente o que estava lendo. Miriam engoliu em seco. Nos dias seguintes, comecei a notar que estava sendo seguida. Recebi ligações estranhas, sem ninguém do outro lado da linha. E então, um dia, voltando do mercado, um carro quase me atropelou. Não foi acidente, Juliana. O motorista mirou em mim. Juliana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que não contou para Henrique? Tentei, mas César sempre estava por perto. E eu não tinha provas concretas além disso. Miriam hesitou. Henrique e César eram extremamente próximos. Não tenho certeza se ele acreditaria em mim sem evidências sólidas. Então você fugiu. Percebi que não era apenas minha vida em risco, mas também a sua. E Miriam olhou instintivamente para o ventre, como se ainda carregasse o bebê. Planejei tudo em segredo. Deixei o anel para que Henrique soubesse que havia algo errado, que eu não teria simplesmente ido embora por vontade própria. Mas não podia deixar pistas que César pudesse seguir. E por que não voltou depois que eu nasci? A dor nos olhos de Miriam era palpável. César continuou me procurando, contratou detetives particulares, ofereceu recompensas. Descobri isso através de contatos que ainda mantinha. Percebi que nunca estaríamos seguras se permanecêssemos juntas. Sua voz falhou. Conceição era prima de uma amiga de confiança. Ela concordou em cuidar de você enquanto eu despistava os perseguidores. O plano era voltar em poucos meses, quando fosse seguro. Mas nunca foi seguro, Juliana. Nunca. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Miriam. Juliana sentiu sua própria visão embaçar, mas manteve-se firme. E por que agora? Por que depois de 20 anos? Porque você está em perigo? Miriam secou as lágrimas com determinação. Quando vi a notícia sobre sua demissão, soube que César deve ter descoberto quem você é. A acusação de espionagem industrial é exatamente o tipo de coisa que ele faria. Mas como ele saberia? Henrique mesmo só descobriu recentemente? Miriam franziu o senho. Henrique sabe. Como? Ele viu meu anel. O que você deixou com Conceição para mim. Fez um teste de DNA e... Aqui estamos. Miriam parecia genuinamente surpresa. Ele te procurou e César. César parece não saber ainda da conexão. Pelo menos é o que Henrique acredita. Um alívio momentâneo passou pelo rosto de Miriam, logo substituído por nova preocupação. Não podemos contar com isso por muito tempo. César sempre foi perspicaz. Se Henrique está demonstrando interesse em você, César vai perceber e investigar. Juliana ficou em silêncio por um momento. Absorvendo tudo, parte dela ainda resistia em acreditar, em aceitar que sua vida inteira havia sido moldada por uma conspiração da qual nunca soubera. Preciso de provas, disse finalmente. Não posso simplesmente acreditar que César é algum tipo de vilão psicopata baseada apenas na sua palavra. Depois de 20 anos, você aparece com essa história e espera que eu aceite sem questionar, em vez de ofender-se. Miriam sorriu tristemente. Você tem o meu temperamento. Também não aceitaria nada sem provas. Ela retirou um pequeno pendrive da bolsa. Aqui está tudo que consegui reunir ao longo dos anos.
Cópias dos documentos originais, registros de transferências suspeitas, evidências das tentativas de César de me localizar, não é prova definitiva de assassinato, mas mostra o padrão de comportamento dele. Juliana pegou o pendrive, sentindo seu peso simbólico. E o que devo fazer com isso? Mostre a Henrique. Ele precisa saber a verdade sobre o irmão antes que seja tarde demais. E Juliana... Miriam hesitou, tocando brevemente a mão da filha. Tenha cuidado. César é mais perigoso do que você imagina. O pendrive pesava no bolso de Juliana, como se fosse feito de chumbo enquanto ela caminhava pelos corredores da construtora Horizonte. Seu encontro com Miriam havia deixado mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa era certa. Precisava falar com Henrique o quanto antes. Juliana, a voz de Rodrigo interrompeu seus pensamentos. Estava procurando por você, o senhor. Sampaio ligou? Quer encontrá-la hoje às 2 no mesmo lugar de ontem? Ela assentiu, agradecendo a coincidência. Ou seria planejamento. Nada mais parecia acidental em sua vida. Estarei lá, respondeu, tentando manter a voz neutra. Preciso terminar alguns relatórios antes. De volta à sua mesa. Juliana não conseguia se concentrar. A imagem de Miriam. Seus olhos tão parecidos com os seus, repletos de uma mistura de dor e alívio ao finalmente encontrá-la. Era surreal. Por anos sonhara com esse momento, imaginando como seria encontrar seus pais biológicos. Nunca havia imaginado uma trama digna de filme de suspense. Às 2 horas em ponto, Juliana entrou na mesma sala privativa do restaurante, onde havia encontrado Henrique no dia anterior. Ele já a esperava. Um copo de água mineral intocado à sua frente, a postura rígida denunciando sua tensão. Obrigado por vir, disse ele, levantando-se brevemente. Não tinha certeza se você compareceria depois de ontem. Tenho minhas razões, respondeu Juliana, sentando-se sem rodeios. Continuou. Encontrei minha mãe hoje. Henrique congelou, o copo a meio caminho da boca. Miriam. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Ela está viva, muito viva, e com medo do seu irmão há 20 anos. Juliana observou atentamente a reação de Henrique, surpresa, confusão, incredulidade, e então... Algo mais difícil de definir. Uma sombra de dúvida. O que ela disse? Perguntou ele finalmente, recompondo-se. Que César a ameaçou quando ela descobriu documentos comprometedores, que ele tentou matá-la quando soube que estava grávida, que teve que me deixar com Dona Conceição para me proteger. Juliana fez uma pausa. É verdade. Henrique passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente muito mais velho e cansado. César e eu sempre fomos muito próximos. Depois que nossos pais morreram, fui praticamente um pai para ele. Confiava nele completamente. Henrique balançou a cabeça. A ideia de que ele poderia fazer algo assim é difícil de processar. Difícil não significa impossível, observou Juliana. Você nunca suspeitou de nada. Houve momentos, pequenas inconsistências que na época atribuía ao estresse, à minha própria paranoia. Ele suspirou profundamente. Nos últimos anos, César tem assumido cada vez mais controle operacional da empresa. Foi uma transição gradual, quase imperceptível, e conveniente para ele, acrescentou Juliana. Ela me deu isso. Ela retirou o pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa. Henrique o encarou como se fosse uma cobra venenosa. O que tem aí? Evidências que Miriam reuniu ao longo dos anos. Documentos, transferências financeiras suspeitas, registros das tentativas dele de localizá-la. Henrique pegou o pendrive lentamente. Por que ela não veio diretamente a mim? Você acreditaria nela? Questionou Juliana, arqueando uma sobrancelha. Sem provas, contra seu querido irmão. O silêncio de Henrique foi resposta suficiente. Onde ela está agora? Perguntou ele finalmente. Preciso vê-la, Juliana. Depois de todos esses anos. Preciso ouvir dela mesma. Ela não me disse onde está hospedada. Acho que ainda não confia totalmente em ninguém. Juliana hesitou. Mas temos um meio de contato. Posso tentar arranjar um encontro. Depois que você verificar o conteúdo desse pendrive, enquanto isso, no luxuoso apartamento de César, Ana Cristina relatava suas descobertas mais recentes. A garota não foi trabalhar hoje de manhã, saiu cedo e foi direto para o centro histórico, para uma livraria chamada Páginas, César, que analisava documentos em seu laptop.
Ergueu os olhos com interesse renovado. Uma livraria? Ficou lá quanto tempo? Cerca de 1 hora, e depois foi direto para a construtora Horizonte. Conseguiu imagens de quem ela encontrou. Ana Cristina fez uma careta de frustração. Infelizmente não. A livraria não tem câmeras externas, e as internas estão em pontos cegos. Mas... Ela sorriu maliciosamente. Consegui colocar um rastreador na bolsa dela quando saiu para almoçar ontem. Saberei exatamente para onde vai. César sorriu, satisfeito. Ana Cristina sempre fora eficiente. Era uma das razões pelas quais a mantinha por perto, além dos evidentes benefícios pessoais. Excelente. E quanto a Henrique, cancelou todas as reuniões da tarde. Seu motorista o levou ao mesmo restaurante de ontem, aquele perto da Horizonte. César juntou as mãos sob o queixo, pensativo. Então eles estão se encontrando novamente. Isso está ficando cada vez mais interessante. Ele fechou o laptop com um movimento brusco. Quero saber exatamente o que está acontecendo entre meu irmão e essa garota. Há algo que não estamos vendo. De volta ao restaurante, Henrique conectava o pendrive ao seu laptop protegido. Juliana observava sua expressão mudar. À medida que ele navegava pelos arquivos, choque, depois raiva, seguidos por uma tristeza profunda. São os documentos originais, murmurou ele, a voz trêmula. Aquela cláusula nunca deveria estar ali. César me disse que era apenas uma formalidade legal para a proteção da empresa, caso algo me acontecesse. Juliana inclinou-se para ver melhor a tela. O que exatamente isso significa? Significa que se eu morresse sem herdeiros, César assumiria controle total da Sampaio, não apenas como executor temporário, mas como proprietário definitivo. Henrique passou para outro documento. E aqui, transferências para contas nas Ilhas Cayman, todas assinadas por ele, usando uma procuração que eu concedi durante uma viagem à Europa. A cada novo arquivo, o rosto de Henrique ficava mais pálido, e-mails trocados com investigadores particulares, especificando explicitamente a busca por Miriam Sampaio, com ordens para não informar Henrique, relatórios financeiros adulterados, contratos com cláusulas modificadas após a assinatura. Como fui tão cego, sussurrou Henrique, mais para si mesmo do que para Juliana. Ele era seu irmão, você confiava nele. Apesar de tudo, Juliana sentiu uma ponta de compaixão pelo homem devastado à sua frente. E custou-me 20 anos com minha esposa, 20 anos com minha filha. Ele olhou diretamente para Juliana, seus olhos azuis brilhando com lágrimas contidas. Posso recuperar o tempo perdido com você, se me der essa chance. Mas Miriam, preciso vê-la, Juliana. Por favor, algo na vulnerabilidade daquele homem, geralmente tão frio e controlado. Tocou Juliana, assentindo lentamente. Ela pegou seu celular e digitou uma mensagem para o número que Miriam havia lhe dado. Vamos ver se ela responde. Para a surpresa de ambos, a resposta chegou quase imediatamente. Jardim Botânico, estufa tropical, 5 da tarde, venham sozinhos. Ela concordou, disse Juliana, mostrando a mensagem a Henrique. O rosto dele se iluminou com uma esperança tão intensa que era quase dolorosa de testemunhar. Depois de 20 anos, murmurou ele, a voz embargada. O que nenhum dos dois sabia era que Ana Cristina, discretamente posicionada em uma mesa distante do restaurante, havia observado toda a interação, e o aplicativo de rastreamento em seu celular havia registrado a mensagem que Juliana acabara de enviar. Às 4h30 da tarde, um carro discreto levava Henrique e Juliana ao Jardim Botânico. O trajeto foi feito em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos tumultuados. Para Juliana, era a estranha sensação de estar indo encontrar seus pais, juntos, pela primeira vez em sua vida. Para Henrique, era o culminar de 20 anos de busca, dor e agora, traição descoberta. O que vai fazer sobre César? Perguntou Juliana finalmente, quando já estavam próximos do destino. Henrique olhou pela janela, observando a cidade que ajudara a transformar ao longo das décadas. Primeiro, preciso proteger você e Miriam. Depois, seu rosto endureceu. Depois, vou recuperar o que é meu e garantir que César nunca mais possa machucar nossa família. Família. A palavra ecoou na mente de Juliana. Há menos de uma semana,
Era apenas uma jovem órfã lutando para construir sua carreira. Agora, estava no centro de uma trama de traição. Cercada por uma família que nunca soube que tinha. Uma família despedaçada por mentiras e ambição. O carro estacionou próximo à entrada do Jardim Botânico. Henrique olhou para Juliana, hesitante. Estou nervoso, admitiu ele com um sorriso trêmulo. Parece que tenho 20 anos novamente e estou indo para nosso primeiro encontro. Juliana surpreendeu-se sorrindo de volta. Ela também parecia nervosa esta manhã. Lado a lado, pai e filha caminharam pela entrada do parque, dirigindo-se à estufa tropical. Nenhum dos dois notou o carro escuro que estacionou alguns metros atrás, nem a mulher de cabelos escuros que saiu dele, falando rapidamente ao telefone. Eles acabaram de entrar no Jardim Botânico, informou Ana Cristina. Sim, estou seguindo-os agora. Parece que vão encontrar alguém na estufa tropical, do outro lado da linha. César Sampaio sorriu, desligando sem responder. Finalmente, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. E se sua intuição estivesse correta, estava prestes a resolver 2 problemas de uma só vez. A estufa tropical do Jardim Botânico era um mundo à parte dentro da cidade do México. O ar denso e úmido, carregado de perfumes de orquídeas e bromélia, envolvia os visitantes como um abraço caloroso. A luz do sol se filtrava através do teto de vidro, criando um mosaico de sombras e claridades sobre a vegetação exuberante. Henrique e Juliana caminhavam lentamente pelos corredores estreitos, olhando em todas as direções, procurando por Miriam. O nervosismo de ambos era quase palpável. Ela disse exatamente onde? Perguntou Henrique, consultando o relógio pela 3ª vez em 5 minutos. Apenas estufa tropical, respondeu Juliana. Ainda temos alguns minutos. Henrique assentiu, ajustando a gravata por hábito. Havia ensaiado mentalmente este momento centenas de vezes ao longo dos anos, imaginando o que diria se algum dia encontrasse Miriam novamente, agora que o momento estava próximo. Todas as palavras preparadas pareciam inadequadas. Ali, sussurrou Juliana de repente, apontando discretamente para uma figura feminina sentada em um banco semicoberto por uma trepadeira florida. O coração de Henrique pareceu parar, mesmo à distância. Mesmo após 20 anos, reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Miriam, vá na frente, sugeriu Juliana, percebendo sua hesitação. Vou dar a vocês um momento. Henrique caminhou como em transe. Cada passo parecia ao mesmo tempo demasiado rápido e insuportavelmente lento. Quando finalmente chegou perto o suficiente, Miriam ergueu o olhar. Os olhos verdes que ele conhecia tão bem se arregalaram, brilhantes de emoção contida. Henrique, disse ela simplesmente, levantando-se. Miriam. Sua voz falhou na 2ª sílaba, por um longo momento. Apenas se olharam, absorvendo as mudanças que 2 décadas haviam impresso um no outro. O cabelo dele com fios prateados nas têmporas, algumas rugas novas ao redor dos olhos dela. Mas ainda eram eles. Ainda se reconheciam naquele espaço além do tempo. Você não mudou tanto quanto eu imaginava, disse ela finalmente, com um sorriso trêmulo. Você continua linda, respondeu ele, a sinceridade evidente em sua voz. Miriam olhou por cima do ombro dele, localizando Juliana, que observava a cena a alguns metros de distância. Nossa filha, ela é extraordinária, não é? Sim, Henrique virou-se ligeiramente, gesticulando para que Juliana se aproximasse. Queria ter estado lá para vê-la crescer. Eu também. A dor na voz de Miriam era palpável. Cada dia longe dela foi uma tortura. Mas eu não tinha escolha. Henrique, César, eu sei. Ele interrompeu suavemente. Juliana me mostrou as provas. Como pude ser tão cego? Como não percebi o que meu próprio irmão estava fazendo? Juliana aproximou-se, completando o círculo familiar. Era uma cena surreal. 3 estranhos ligados pelo sangue, reunidos pela primeira vez após 20 anos de separação forçada. Quanto tempo temos? Perguntou Juliana, olhando nervosamente ao redor. Se César descobrir, ele não sabe sobre este encontro, assegurou Henrique. Viemos diretamente do restaurante, sem parar em lugar nenhum. Miriam parecia menos confiante. César sempre teve recursos, pessoas trabalhando para ele em todos os lugares. Precisamos de um plano, disse Henrique, instintivamente assumindo o controle da situação. Tenho as provas necessárias para confrontá-lo legalmente.
mas precisamos ser cautelosos. O aniversário de 20 anos da empresa é daqui a 3 dias. Estarão presentes autoridades, imprensa, todos os acionistas. O cenário perfeito para ele anunciar sua ascensão, completou Miriam. Deixe-me adivinhar. Ele está planejando algum tipo de transferência de poder, não é? Henrique assentiu, impressionado com a perspicácia dela. Exatamente. Documentos que supostamente me afastariam para uma posição mais estratégica, enquanto ele assumiria o controle operacional total. E, na verdade, esses documentos provavelmente contêm cláusulas escondidas que transfeririam a propriedade para ele definitivamente, concluiu Miriam, a advogada dentro dela ainda afiada após todos esses anos. O que sugerem? Perguntou Juliana, olhando de um para o outro. Era estranho ver como eles ainda se completavam. Como se o tempo não tivesse passado. Contra a emboscada, disse Henrique, o estrategista empresarial emergindo. Deixamos César pensar que seu plano está funcionando. Enquanto isso, preparo a evidência para apresentar durante a festa. Mas e se ele suspeitar? Questionou Juliana. Ele parece ser o tipo de pessoa que sempre tem um plano B. Miriam tocou suavemente o braço de Juliana, um gesto maternal que pareceu surpreender a ambas. Por isso precisamos ter o nosso próprio plano B e C, se necessário. Os três começaram a discutir estratégias, opções, contingências. Era como se formassem uma equipe natural, cada um contribuindo com suas habilidades únicas, a visão estratégica de Henrique, a perspicácia legal de Miriam, a percepção aguçada de Juliana. Nenhum deles notou a mulher que se movia silenciosamente entre as plantas, mantendo-se nas sombras, o telefone discretamente gravando cada palavra. Do lado de fora do jardim botânico, César Sampaio aguardava em seu carro blindado. Ouvindo a transmissão ao vivo através de seu smartphone, seu rosto, normalmente controlado, contorcia-se em uma máscara de fúria crescente à medida que a conversa se desenrolava. Miriam, sibilou ele, os dedos apertando o volante com força suficiente para os nós dos dedos embranquecerem. Viva! Depois de todo esse tempo, agora tudo fazia sentido. A obsessão repentina de Henrique por Juliana Bastos, o interesse na investigação sobre seu passado. A garota era sua sobrinha, filha de seu irmão com Miriam. A situação havia acabado de se tornar infinitamente mais complicada e perigosa. César havia construído seu plano contando com a ausência de herdeiros diretos de Henrique. A existência de Juliana ameaçava tudo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ana Cristina. Eles têm provas concretas contra você. Estão planejando expor tudo na festa de aniversário. César respirou fundo, forçando-se a recuperar o controle. Pânico não resolvia nada. Ele não havia chegado tão longe deixando-se dominar por emoções. Mudança de planos, murmurou para si mesmo, discando um número em seu telefone secundário, um que não poderia ser rastreado. Marcos, aquele serviço que discutimos como contingência. Precisamos antecipar, sim, os 3, esta noite, dentro da estufa, alheios à ameaça que se formava Henrique. Miriam e Juliana finalizavam seu plano. Então está decidido, concluiu Henrique. Miriam ficará escondida até a festa. Juliana continuará trabalhando normalmente na Horizonte para não levantar suspeitas. E eu manterei César ocupado com os preparativos do evento. Você tem certeza que consegue fingir que não sabe de nada? Perguntou Miriam preocupada. César sempre foi bom em ler pessoas, especialmente você. Tenho gerenciado empresas por décadas, querida. Sei como manter uma poker face quando necessário. Respondeu Henrique com um sorriso confiante que não convenceu totalmente nem Miriam nem Juliana. E quanto a provas adicionais? Questionou Juliana. As que Miriam reuniu são convincentes, mas talvez precisemos de mais para um caso incontestável. Tenho acesso ao servidor principal da empresa, disse Henrique. Posso extrair mais evidências sem que César perceba. Cuidado, alertou Miriam. Se ele suspeitar, não vai suspeitar, garantiu Henrique. Confiem em mim. Os 3 concordaram em se comunicar apenas através de um aplicativo de mensagens criptografadas que Juliana instalou nos celulares deles. Combinariam os detalhes finais no dia anterior à festa. Ao se despedirem, houve um momento de hesitação, como uma família recém-reunida deveria se despedir.
Juliana resolveu a questão dando um abraço rápido em Miriam e depois, após um segundo de indecisão, em Henrique também. Cuidem-se, disse ela simplesmente, antes de seguir em direção à saída. Sozinhos novamente, Henrique e Miriam se olharam. 2 décadas de separação pairando entre eles como um véu quase tangível. Cuide da nossa filha, pediu Miriam, tocando levemente o braço dele. Se algo der errado, nada vai dar errado, prometeu Henrique, cobrindo a mão dela com a sua. Vamos resolver isso juntos, como deveria ter sido desde o início. Miriam assentiu, permitindo-se um breve momento de esperança antes de se afastar. Nos vemos em 3 dias, então. Enquanto Henrique observava Miriam partir por um caminho lateral da estufa, uma sensação inquietante percorreu sua espinha. Era como se, apesar de todas as precauções, algo importante tivesse escapado de seu controle. Do lado de fora, Ana Cristina entrou rapidamente no carro de César. Conseguiu tudo? Perguntou ele. Tudo, confirmou ela, entregando-lhe o celular com a gravação. Eles têm um plano completo para te expor durante a festa. César sorriu. Um sorriso frio que não alcançava seus olhos. E nós temos um plano para garantir que eles nunca cheguem lá, naquela noite. Enquanto Juliana se preparava para dormir em seu pequeno apartamento, Henrique revisava documentos em sua cobertura, e Miriam se instalava em um hotel discreto nos arredores da cidade. Nenhum deles imaginava que César já estava em movimento, orquestrando uma resposta que mudaria para sempre o destino da família Sampaio. A emboscada que planejavam havia se transformado em uma armadilha mortal, e eles eram a presa. A noite da festa de aniversário da Sampaio Empreendimentos finalmente chegou. O salão de eventos do hotel mais prestigioso da cidade do México resplandecia com decorações elegantes em tons de dourado e azul, as cores da empresa. Empresários influentes, políticos, celebridades e jornalistas circulavam pelo ambiente, taças de champanhe nas mãos, sorrisos calculados nos rostos. No centro de tudo, César Sampaio brilhava, impecável em seu smoking feito sob medida. Ele navegava entre os convidados com a desenvoltura de um político em campanha, distribuindo apertos de mão e promessas veladas de novos negócios. Uma noite histórica para a Sampaio, comentou um dos acionistas, erguendo sua taça em direção a César. Ouvi rumores sobre um grande anúncio. César sorriu enigmaticamente. Digamos apenas que a empresa está prestes a entrar em uma nova era de prosperidade. Seus olhos percorreram o salão, localizando Henrique próximo à entrada, cumprimentando os convidados que chegavam. Seu irmão parecia estranhamente sereno para alguém prestes a ser publicamente destituído de sua posição. Isso o incomodava. O plano original de César para eliminar a ameaça da família reunida havia enfrentado um contratempo inesperado. Juliana não havia retornado ao seu apartamento na noite anterior. Aparentemente decidira dormir na casa de uma amiga sem avisar ninguém. Miriam, por sua vez, havia se registrado no hotel sob nome falso e saíra antes que Marcos pudesse localizá-la. Apenas Henrique havia estado onde deveria, mas César decidira não agir contra apenas um deles. Seria melhor lidar com os 3 de uma vez. Agora, restava apenas seguir com o plano B, a transferência pública do poder na empresa, rápida e irreversível. Do outro lado do salão, Henrique consultou discretamente seu relógio. Estava quase na hora. Segundo o plano, Juliana já deveria estar posicionada perto do sistema de som. Pronta para intervir quando necessário, Miriam esperaria nos bastidores, entrando apenas no momento crucial. Tudo dependia de timing perfeito e da completa surpresa de César. Nervoso, irmão. A voz de César surgiu ao seu lado, fazendo-o quase saltar. Apenas ansioso para que tudo corra bem, respondeu Henrique, forçando um sorriso. É uma noite importante. Certamente é. César ergueu sua taça. Ao futuro da Sampaio. Ao futuro, concordou Henrique, brindando com o irmão enquanto mantinha contato visual. Nenhum dos dois piscou. O mestre de cerimônias anunciou que a apresentação oficial começaria em 15 minutos. César sorriu e se afastou para cumprimentar mais alguns convidados importantes, deixando Henrique momentaneamente sozinho. Aproveitando a oportunidade, Henrique enviou uma mensagem pelo aplicativo criptografado. Posições está começando. Nos bastidores. Miriam respirou fundo ao receber a mensagem. Vestida elegantemente em um traje azul marinho discreto,
Ela parecia uma executiva qualquer, talvez uma assessora de algum dos convidados importantes. Ninguém olharia 2 vezes para ela. Até o momento certo, perto da mesa de som, Juliana, usando um uniforme da equipe técnica do hotel, assentiu para si mesma ao ler a mensagem. O pendrive com todas as evidências estava seguro em seu bolso, pronto para ser conectado ao sistema audiovisual principal quando chegasse o momento. Tudo estava em ordem. O plano estava em movimento. Os convidados foram convidados a se sentar. Um vídeo institucional começou a ser exibido no telão central, destacando os 20 anos de conquistas da Sampaio Empreendimentos, imagens de empreendimentos icônicos, premiações, momentos históricos da empresa desfilavam ao som de uma trilha sonora imponente. Na sequência final do vídeo, uma montagem mostrava Henrique e César lado a lado ao longo dos anos. Simbolizando a união fraternal que supostamente era o alicerce da empresa, a ironia não passou despercebida por Henrique, que observava tudo com expressão neutra. Quando as luzes se acenderam novamente, César subiu ao palco sob aplausos entusiasmados. "Boa noite a todos", começou ele, sua voz carregando aquele magnetismo que sempre usara para conquistar aliados. "É com imenso orgulho que celebramos esta noite não apenas 20 anos de uma empresa, mas 20 anos de uma visão que transformou o panorama urbano de nosso país." Henrique observava atentamente, procurando o momento ideal para o contra-ataque. César continuou seu discurso, exaltando a trajetória da empresa e, sutilmente, sua própria contribuição para o sucesso da Sampaio. "E agora, chegamos a um momento crucial na história desta empresa", anunciou César, seu sorriso alargando-se. Um momento de renovação, de passagem de bastão. Um burburinho percorreu a plateia. César fez um gesto, convidando Henrique a subir ao palco. Este era o momento que haviam esperado. O momento em que César revelaria seu plano de tomar controle da empresa. Henrique subiu ao palco com passos medidos, trocando um olhar rápido com Juliana, que se posicionava discretamente próxima ao controle do sistema audiovisual. Estava tudo pronto. "Meu irmão, Henrique Sampaio, construiu este império com visão e determinação", continuou César, colocando um braço ao redor dos ombros de Henrique, em um gesto aparentemente afetuoso. "Mas até os maiores líderes precisam eventualmente passar o bastão, concentrar-se em novos horizontes." César fez um sinal, e seu assistente aproximou-se com uma pasta de documentos. "Hoje, diante de todos vocês, tenho o prazer de anunciar uma nova estrutura organizacional para a Sampaio Empreendimentos." Ele abriu a pasta, revelando um contrato impresso em papel timbrado da empresa. "A partir de hoje, enquanto meu irmão assume uma posição estratégica no conselho, eu assumirei a direção executiva de todas as operações da empresa." Aplausos educados ecoaram pelo salão. Henrique manteve um sorriso enigmático, enquanto César lhe oferecia uma caneta dourada. "Henrique", insistiu César, quando o irmão não fez menção de pegar a caneta. "Antes de assinar, gostaria de dizer algumas palavras", respondeu Henrique, afastando-se ligeiramente. Uma expressão de irritação momentânea cruzou o rosto de César, rapidamente substituída pelo sorriso profissional. "Claro, claro. O momento é seu também." Henrique pegou o microfone, observando a plateia por um momento. "20 anos é muito tempo", começou ele. "Tempo suficiente para construir um império, ou para planejar destruí-lo." Um silêncio confuso caiu sobre o salão. César franziu o senho, sentindo que algo estava fora do roteiro planejado. "Gostaria de compartilhar com vocês uma história fascinante", continuou Henrique. "A história de uma traição meticulosamente orquestrada ao longo de 2 décadas. Nesse momento, as luzes diminuíram e o telão atrás deles acendeu-se. Juliana havia conectado o pendrive no lugar do logo da empresa. Surgiu uma imagem dos documentos falsificados que César havia criado anos atrás. "O que é isso?", sibilou César, seu sorriso desaparecendo completamente. "A verdade", respondeu Henrique simplesmente. Antes de voltar-se para a plateia, "há 20 anos, minha esposa Miriam Sampaio desapareceu misteriosamente. O que não sabíamos até recentemente é que ela fugiu porque descobriu um plano para tomar controle da empresa. Um plano idealizado pelo meu próprio irmão." Murmúrios chocados percorreram o salão. Os jornalistas presentes já sacavam seus celulares, registrando cada palavra. "Isso é absurdo",
exclamou César, tentando tomar o microfone. Henrique está claramente sofrendo algum tipo de colapso nervoso. Mas era tarde demais. No telão, uma sequência de documentos, e-mails e registros bancários desfilava. Todos apontando para a culpabilidade de César, a plateia assistia em choque absoluto à desmontagem pública de um dos homens mais poderosos do setor imobiliário e o crime mais imperdoável. Prosseguiu Henrique, sua voz agora carregada de emoção genuína. Foi forçar minha esposa a fugir, grávida. Temendo por sua vida e a de nossa filha ainda não nascida, as portas laterais do salão se abriram e Miriam entrou, caminhando lentamente em direção ao palco. Um murmúrio coletivo de surpresa percorreu a audiência. Ao mesmo tempo, Juliana abandonou seu disfarce junto à mesa de som e também se aproximou. César olhava de uma para outra, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria. Tudo estava desmoronando diante de seus olhos. "Vocês não têm provas de nada disso", gritou, abandonando qualquer pretensão de compostura. "Temos todas as provas", corrigiu Miriam, subindo ao palco para ficar ao lado de Henrique. "Cada documento, cada ameaça, cada tentativa de me localizar nos últimos 20 anos, Juliana juntou-se a eles, completando o quadro familiar. O contraste não poderia ser mais evidente. De um lado, 3 pessoas unidas pela verdade. Do outro, César, isolado por suas próprias mentiras. Está acabado." "César", disse Henrique, quase com pesar na voz. "A polícia já está a caminho." Com um rugido de raiva, César avançou subitamente na direção de Juliana, o elo mais vulnerável em sua percepção. Mas Henrique foi mais rápido, colocando-se entre eles. No embate que se seguiu, César sacou uma pequena arma que mantinha escondida. Um disparo ecoou pelo salão, seguido por gritos de pânico. Henrique caiu, sangue manchando rapidamente sua camisa branca. Miriam e Juliana correram para ampará-lo, enquanto seguranças finalmente subjugavam César. "Pai!" gritou Juliana, segurando a mão de Henrique enquanto Miriam pressionava o ferimento. "Estou bem", murmurou ele, embora a palidez de seu rosto dissesse o contrário. "Valeu a pena. Para ter vocês duas de volta, enquanto paramédicos entravam correndo no salão e César era levado sob custódia, a família Sampaio finalmente reunida, enfrentava seu momento mais crítico, mas desta vez, enfrentavam juntos